Muito bem, meus amigos e minhas amigas espectadores, estamos aqui em mais um podcast Visão Empreender, o podcast do Visão Comunica, que traz histórias reais de quem fez e faz a economia girar. Hoje nós estamos aqui com a convidada Tereza Araújo, do restaurante Naturale, que vai trazer um pouco para vocês algumas ideias de inovação e a história do restaurante que já conta, salvo engano, com 10 anos. Tereza, seja muito bem-vinda. Fique muito à vontade aqui para compartilhar suas histórias com os nossos espectadores. E antes de a gente começar propriamente a falar do restaurante do CNPJ, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho do CPF, Tereza Araújo. Tereza é daqui da cidade de Carpina. Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. Primeiramente, João, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu amo falar de empreendedorismo, amo falar do meu negócio, porque eu sempre digo, quando você faz algo que te move, que você ama, é diferenciado. E eu amo. Pois é, Tereza, meu nome é Maria Tereza, sou filha de Carpina, nasci em Carpina, ali na Rua das Tamarina, né? Em 1994 fui para Recife, eu entendi que Carpina era pequeno para mim, então eu precisava ir para a capital para me capacitar, buscar conhecimento. E eu não pensei, não passou na minha cabeça que eu ia voltar para Carpina, né? Mas aí Deus tinha algo muito maior. E após 25 anos, depois formada, família construída, Deus me traz para Carpina, porque eu entendi que eu tinha um propósito aqui, né? E voltei para empreender, voltei para dar oportunidade a várias pessoas, e isso me deixa muito feliz, né? Eu amo Carpina. Carpina é uma cidade que assim sempre me acolheu, né? Porque minha família é daqui, ficou aqui, minhas irmãs, não tenho pai nem mãe, mas minhas irmãs moram aqui. E Carpina é uma cidade muito especial. Estou muito feliz porque eu estou vendo o desenvolvimento de Carpina e estou muito feliz ainda mais porque eu estou fazendo parte desse desenvolvimento. Maravilha. E hoje é uma cidade promissora que justamente consegue trazer de volta aquelas pessoas que um dia precisaram buscar realizar seus sonhos fora e hoje acolhe quem realmente quer empreender e produzir resultados para si e para os outros, não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo. Carpina hoje realmente está abraçando, né? Eu conheço algumas pessoas que foram e hoje voltaram pelo desenvolvimento de Carpina, pelo posicionamento que Carpina está hoje. Uma excelente localização aqui a título geográfico, é um entreposto que tem muito a oferecer. Mas conta um pouquinho para a gente, restaurantes, você antes de voltar para Carpina, já empreendia no segmento, veio para Carpina com essa ideia de empreender no ramo de restaurante, como foi exatamente essa iniciativa e ainda mais no ramo além de alimentação saudável, que de certa forma é algo ainda diferencial aqui no município. Pois é. Eu, na verdade, quando eu voltei para Carpina, eu trabalhava CLT. Eu trabalhava numa multinacional, a JBS, e eu era a supervisora de vendas. Eu fazia toda essa área aqui. Eu viajava, atendia só restaurante food service. Mas eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre me destaquei na minha cozinha. Quando eu fazia almoço em família, um jantar em família, eu sempre me destaquei. E chegou um momento que eu disse, eu não quero mais estar viajando nessas estradas, eu vou empreender. Ainda na empresa, eu coloquei uma loja que era uma distribuidora de polpa. Coloquei uma loja e comecei a trabalhar. Depois veio na minha cabeça. Isso no Recife ainda? Não, aqui em Carpina, quando eu cheguei. Eu trabalhei em Recife como supervisora de vendas e depois eu fui transferida para aqui, para Carpina. Foi onde eu vi a oportunidade para voltar. Aí eu coloquei essa loja de polpa, que é uma distribuidora, né? Eu era representante e continuei trabalhando. Mas aí depois eu disse, não, eu quero empreender. Tive a ideia de colocar uma saladeria em 2014. Meu marido disse, você é louca. Ou seja, realmente um pouco mais de 10 anos, né? Pouco mais de 10 anos. O restaurante vai fazer 12 anos, né? Que foi em 2014. Ele disse, Tereza, você é louca, vai botar uma saladeria, o pessoal aqui não vai querer comer isso não. O pessoal aqui, cidade do interior, é comida regional, aquelas comidas pesadas, mas vamos ver onde nasceu a vontade de botar uma saladeria. Eu tenho uma filha, Júlia, beijo Heraldo, minha família, Juliana, Heraldinho. Júlia, aos 9 anos, eu descobri diabetes em Júlia. Foi, assim, uma surpresa muito grande para a nossa família. A minha família não tinha histórico de diabetes e Júlia adquiriu uma diabetes. Quando eu fui para a médica disse, mãe, Júlia agora vai ter que ter uma reeducação alimentar, a família vai ter que mudar a alimentação e vai depender de insulina. Aí eu entendi a importância de uma alimentação saudável. Quando a gente descobriu todo esse problema de Júlia, então assim, a gente comia mais salada, a gente comia mais legumes, a nossa alimentação mudou, era uma alimentação mais balanceada por conta de Júlia. E eu fui mudando os hábitos e isso foi me fazendo bem.
Quando eu vim para cá, não tinha um restaurante que me oferecesse uma comida mais saudável. Eu disse, vou botar uma saladeria. Por quê, João? O espaço que eu tinha era muito pequenininho. Eu só tinha um espaço de 12 metros quadrados. Eu era maior um pouco do que essa sala. Eu não podia ter um cardápio com variedades se eu tinha um espaço pequeno. Eu disse, vou começar com salada e sanduíches naturais. Foi o que eu comecei. Pequenininho, sem muita condição. Pedi para sair do emprego. Eu disse, vou me dedicar aqui. Sem muita condição, mas eu comecei com o que eu podia. E entendendo, parece que era uma coisa maior, que ali eu ia crescer muito, porque estava nascendo um negócio com propósito. Perfeito. Apesar de ser um diferencial, alimentação saudável não é mais uma novidade. Ainda se destaca como um diferencial. Se destaca ainda como diferencial. Sim, aqui na região. Ainda na região, né? Eu sou o único restaurante hoje na região, Carpina, região da zona da Mata Norte, que trabalho com foco em alimentação saudável. Entendi. E foi uma iniciativa para satisfazer, na verdade, uma necessidade da família, sua filha. Isso. Mas como foi a aceitação do público? Pois é, aí no começo... Porque, de fato, existe aquela cultura aqui no interior de se comer comidas mais regionais, mais pesadas. Regionais, né? No começo, aí Heraldo dizia, Tereza, isso não vai dar certo. Eu digo, mas vamos esperar. Meu amigo, eu me surpreendi. Quando eu abri o restaurante, quando dava meio-dia, era aquele pessoal, muita gente de Recife, muitas mulheres, indo almoçar, daqui a pouco eu vi com fila, daqui a pouco eram muitas mesas na calçada, e eu disse, meu Deus, o negócio foi pegando, e o pessoal, Tereza, você precisa sair daqui, você precisa ir para um lugar maior. Então tinha muita gente que trabalhava na usina Petribu, consegui adquirir muitos amigos ali, que eram pessoas de Recife, que iam almoçar lá na Naturale, pessoas de banco, representantes comerciais, o pessoal vinha de fora e viu que em Carpina hoje ia ter um local que você tinha uma comida mais saudável, uma salada para almoçar. E depois de 8 meses, eu tive a necessidade de me mudar. Aonde eu comecei ali na esquina, um espaço de 12 metros quadrados, aí já fui para uma casa, que já tinha quase 100 metros quadrados. Aí foi ali que eu disse, não. Mudou bastante. Mudei, né? Eu disse, agora eu também não posso só continuar com salada. Por quê? Quando chegava um casal, a mulher gostava de salada e o marido não. Eu disse, agora eu vou ter que mudar meu cardápio. Eu vou ter que atender a mulher que gosta de salada e o marido que vai querer um prato executivo. Aí eu comecei a desenvolver os meus pratos executivos com peixe, com frango, com a carne, e aí a coisa foi crescendo e foi acontecendo. Mas dentro da forma de alimentação saudável, a forma de fazer. Né? Porque eu sempre digo, hoje o que acontece para a minha alimentação ser saudável? Não é só o fato de eu vender salada. É o fato da muita forma de como eu faço. Entendeu? Eu não trabalho com fritura, eu trabalho com grelhado, com assado, todos os meus temperos são naturais. Os meus molhos eu opto para fazer dentro da minha cozinha. O que mais eu evitar em produtos industrializados, eu evito. Porque aí a minha alimentação fica uma alimentação mais leve. Entendi, mas no primeiro momento era um ambiente em que as pessoas iam propriamente se alimentar, fazer uma refeição. Isso, fazer uma refeição. É diferente, refeição. você tem um estabelecimento onde as pessoas vão apenas para fazer a refeição e um outro estabelecimento em que, além da refeição, vão desfrutar de um momento agradável, um momento de lazer. Sim. Existia uma transição nesse sentido, quando você saiu desse local de 12 metros quadrados para 100 metros quadrados, porque aí você já pensou na companhia de quem queria comer a salada. Sim, sim. Aí já pensei, já foi mudando, né? Lá no outro espaço eu já mudei meu cardápio, eu já comecei a fazer um happy hourzinho à noite, eu já comecei a botar bebida, eu não vendia refrigerante, mas aí eu já incluí refrigerante, eu já tinha uma cerveja, eu já comecei uns vinhos, e assim fui mudando, porque eu já fui formando realmente um ambiente diferenciado, onde as pessoas à noite dissessem, eu vou jantar na Naturale. Então, eu fui mudando o meu formato, mas dentro do meu propósito, trabalhar com alimentação saudável. Perfeito. E hoje as pessoas procuram uma alimentação saudável, pensam facilmente no seu estabelecimento. No meu restaurante, pois é. Aí depois, logo veio a pandemia, né? Em 2020, a pandemia. 2020 a 2022. Pois é. Aí, depois da pandemia, as pessoas entenderam muito mais a importância de se cuidar da saúde. E a gente sabe que para cuidar da saúde, João, você precisa ter 2 pilares muito importantes. Alimentação e exercício. Exercício físico. São 2 pilares muito importantes. E o descanso. E o descanso, né? Também, como a gente estava conversando, a importância do sono. Então, para mim foi muito bom, porque aí as pessoas começaram a ter um olhar diferenciado para o restaurante, para o propósito do restaurante, para o propósito que o restaurante queria entregar. Uma alimentação de qualidade, uma alimentação que cuida de pessoas. Então, assim, graças a Deus, depois de tudo isso que aconteceu, as pessoas tiveram um olhar diferente. Eu percebo que cada dia mais está crescendo os meus clientes, a Naturale está se posicionando melhor, porque as pessoas estão entendendo o quanto é importante você ter uma alimentação saudável na sua vida.
você trabalhar com mais disposição, Sim, mais, sim. consequentemente, mais leve, mais saudável, Isso, mais muda tudo, né? feliz. Muda tudo. Você quando é a pessoa que está acima do peso, que você começa a perder peso, que você começa a ver o vigor, né? Você primeiro começa a se sentir melhor, Autoestima. a autoestima melhora. E a saúde também, você começa a passar a dormir melhor. Porque quando você está acima do peso, você não dorme tão bem. Você produz mais. Você produz mais, então você diz, poxa, é bom, eu estou me sentindo mais bonita, eu estou me sentindo com mais disposição. E as pessoas são, hoje, raras as pessoas que querem voltar. Muita gente hoje, quando vai que consegue, aí não quer mais voltar. Eles sabem a importância. E assim, e você assim se preparar mesmo para você ter uma velhice boa. Porque você sabe, né? Enquanto você é jovem, você tem que se preparar agora para que você, lá na frente, você consiga viver bem. Porque quando você não se prepara agora, lá na frente, você vai ter uma conta para pagar. E exige, lógico, uma disciplina para isso. Mas sair da zona de conforto, de um estágio em que você se alimenta determinado tipo de comida, que você se vale de determinadas comidas, e passa a buscar uma alimentação mais saudável, é difícil. Mas depois que você faz essa transição, você passa a não querer mais, além de você, existe um hábito. Isso. Tudo na vida é hábito. Isso. Hoje, por exemplo, eu procuro quando é que eu posso comer uma salada gostosa, agradável, um ambiente bom. Você procura. Você antigamente se perguntava apenas um corte bom de carne, uma comida mais pesada, uma feijoada, mas hoje você realmente procura onde é que você consegue ter uma comida mais saudável, uma salada, um prato mais leve, né? Porque hoje em dia, além das saladas, existem hoje os pratos low carb, que são os pratos que têm baixo teor de carboidrato. Então, isso tudo faz parte. E quando você começa a entender o valor que uma comida dessa tem para a sua vida, para a sua saúde, você tem uma outra visão. De fato, há uma cultura maior hoje, pelo menos. Nas cidades, você vê as pessoas procurando fazer exercício. Isso você vê. Existem hoje grupos de corrida com mais intensidade do que existia antigamente. As empresas financiam, as próprias prefeituras buscam estimular. E isso tudo está associado. Está associado à alimentação. Quem se exercita também não quer perder. Claro, sabe que tem que se alimentar bem. Isso é bom também, porque muita gente está deixando de beber. Né? Hoje, quantos Está mudando a cultura da cidade. Está mudando a cultura. Isso é muito bom, porque é menos pessoas doentes. Isso. É menos pessoas aí para estar sobrecarregando o serviço de saúde, o SUS, o serviço público. Então, assim, são pessoas com mais saúde. Isso é bom, porque a gente sabe que é menos índice de pessoas doentes no trabalho, menos índice de pessoas doentes no SUS. Então, isso é bom. E as pessoas estão começando a enxergar, o poder público está começando a enxergar isso de uma forma diferente. Você vê quantos grupos hoje de corrida está tendo. É todo mundo, é criança, é idoso, todo mundo correndo e vê o quanto aquilo faz bem. Né? Isso é muito interessante. E a alimentação também. Você vê hoje que as pessoas hoje vão para a feira, elas começam a comprar mais legumes, mais frutas, mais folhas. E isso eu digo, meu Deus, que coisa é assim. Eu fico muito feliz porque assim, é algo que eu comecei, né, lá atrás, quando ninguém acreditava, porque muita gente, João, não acreditou no meu sonho, no meu negócio. Muita gente achava que eu ia durar pouco tempo, né? Mas eu acreditei, eu sempre digo que a Natural é uma ideia que deu certo. E eu, mais do que ninguém, eu acreditei na minha ideia. Porque lá atrás, quando Deus ele botou a vontade no meu coração, eu tenho certeza que ele botou a vontade com um propósito. Porque hoje eu digo que eu não vendo comida, eu cuido de pessoas através da minha alimentação. Perfeito. A sua missão é essa. É essa, cuidar de pessoas através da minha alimentação. Porque eu vejo, tem clientes hoje do restaurante que nunca foi lá, está com problema de saúde, começou a passar lá. Porque lá, se você tiver com restrição alimentar, Tereza, eu estou diabética, eu consigo te atender. Tereza, eu estou com a dieta, eu consigo te atender. Tereza, eu estou com problema de lactose, de glúten, eu consigo te atender. Porque realmente a Natural, ela pensa muito mais além de vender comida. Ela pensa literalmente de cuidar de pessoas através de uma alimentação. E a cultura local hoje converge para o seu público consumidor. Sim, converge para o meu público consumidor. Ou seja, lá atrás, como você falou, não existia propriamente um ambiente, um mercado propício para gerar uma demanda. Isso, pois é. Pelo contrário, existiam contraindicações. Hoje você bem firmada, bem estabelecida, enfrentou toda essa dificuldade quando não existia demanda, o estabelecimento já com uma identidade firmada, as pessoas conhecem, então tudo hoje é mais fácil. Tudo hoje é mais fácil. E assim, para o seu negócio. E tem uma coisa que eu nunca deixei, que eu sempre entendi, eu não posso perder a minha qualidade. Porque dentro do que eu me propus a oferecer,
eu sempre digo, eu não consigo trabalhar com preço, eu consigo trabalhar com qualidade. Porque o que eu ofereço são produtos que têm valor agregado. Hoje, infelizmente ainda, mas eu espero muito mudar, que os insumos para a gente trabalhar com alimentação mais saudável, cada dia eles fiquem mais baratos, para que as pessoas cada vez mais tenham mais condições. Entendeu? Porque hoje a gente ainda é um insumo que não é tão barato como hoje você fazer uma comida mais regional, uma comida mais. Você vai comer uma salada, tem as folhas, aí você tem as proteínas, você quer um peixe. Então, assim, você bota oleaginosas, que faz parte da. Então, assim, ainda tem um valor agregado maior. Mas também o que ele te oferece, você vai entender que faz muito mais sentido, entendeu? Aí, assim, tem gente que eu vejo lá, tem pessoas que ama. Olha, Tereza, eu não venho sempre, mas eu tenho que vir umas 2 vezes por mês aqui, porque quando eu como a salada, quando eu como, eu me saio muito bem, e isso é muito bom. E eu começo a entender, João, que eles veem isso e começam a fazer em casa, né? É incrível que hoje os meus funcionários, por eles estar vivendo tudo aquilo, hoje em casa, eles não querem mais tempero industrializado, eles fazem o próprio molho dele, eles começam a comprar os temperos dele, porque ele vê a importância de realmente você ter uma alimentação, e eles se alimentam lá, então ele vê quanto aquilo faz bem. Ou seja, você contribui para a transformação da cultura das pessoas que estão não envolvidas no que negócio. Estão envolvidas no negócio, porque eles começam a ter uma percepção diferente. Perfeito. Você colocou um ponto-chave aí, que é a questão do custo. De fato, Sim. quem está no dia a dia, seja trabalhando ou empreendendo, trabalhando também, mas no seu próprio negócio, muitas vezes precisa de uma alimentação mais rápida e mais barata. Sim. Porque no final do mês faz diferença. Claro, com certeza. O quanto você gasta de comida no dia a dia, principalmente quando você precisa comer fora de casa. Então, uma busca por um restaurante que lhe ofereça praticidade e preço ainda é um diferencial. Existe alguma barreira nesse sentido ainda? Existe, mas hoje eu estou junto com. Para esse ano, eu tenho até uns projetos para a Naturale, e um dos projetos que eu tenho para a Naturale é tornar essa alimentação, pegar um público que eu ainda não consegui atingir. Como? Através de fornecedores, buscando desconto, para que eu consiga ter pratos com preços melhores, para que eu consiga trazer um público maior para lá, que possa se alimentar, usufruir dessa alimentação da Naturale. Então, assim, é um dos meus projetos agora para janeiro, fevereiro. Eu já estou sentando, já estou junto com o pessoal da consultoria, a gente já está montando os pratos com um valor menor, para que a gente consiga essas pessoas que queira realmente, não, eu quero comer uma salada, vamos pensar em um prato diferenciado dentro da nossa proposta, para que a gente consiga trazer um número maior de pessoas para dentro do nosso restaurante. Isso, para mim, vai fazer muito sentido. Essa inovação, possivelmente no começo, trouxe alguma angústia de saber se firmaria ou não. Pois é. Mas hoje é um sentimento de você colocar um produto novo para o público consumidor. É um sentimento mais de satisfação ou de responsabilidade? Rapaz, eu acho de responsabilidade. É eu entender que, assim, tem um público que eu nunca estava conseguindo atingir, que era um público que às vezes até queria ir, mas não conseguia, e eu agora, a minha responsabilidade é trazer esse público mesmo, para que realmente eu faça a diferença de alguma forma, eu consiga, a Natural de alguma forma, consiga impactar a vida dessas pessoas, porque eu sei que tem muita gente que está fazendo dieta, que tem restrições de saúde, que queria estar lá mais vezes. E eu vou agora, vai ser a minha proposta agora, conseguir trazer esse público aqui para junto da gente, mas como responsabilidade mesmo, né? E a necessidade de estar sempre atendendo as expectativas, porque certeza. Foi uma demanda que você cativou. Sim. Então, você não pode, de certa forma, frustrar. Não. É importante estar sempre procurando inovar e satisfazer, manter essa expectativa de quem realmente está buscando algo novo. Isso, pois é. E assim, é isso aí que eu quero para a Naturale, né? Que as pessoas realmente vá lá. E aí, é um outro ponto depois que a gente vai falar, que a Naturale, ela é muito mais além de saladas e de comidas para comidas fitness, que muita gente pensa, né? Que eu só trabalho com salada e para comida fitness, para dieta, que na verdade não é, né? A Naturale foi muito mais além. Perfeito. Você me faz lembrar aquele livro, Oceano Azul. Sim. Onde você tem a linha de valor e os atributos. Sim. Os atributos de qualquer empreendimento. Você colocou aí a necessidade de trabalhar alguns atributos, como o preço, sem perder a qualidade da alimentação e a característica de ser saudável. Sim. Que isso, de certa forma, é um diferencial. Uma inovação, ela precisa ser, além de gerar valor para o cliente, precisa também gerar valor para quem empreende, para você também continuar mantendo o negócio funcionando e ter uma longevidade, garantir a longevidade do negócio. Mas a título de inovação, se a gente olhar esses atributos,
alimentação saudável é o único diferencial hoje ou existe, como você falou, que as pessoas pensam que natural é só alimentação saudável, mas não, tem um que a mais. Existe algum outro diferencial aqui para a região? Existe, pois é. Hoje a Naturale, né, fazem 5 meses que a gente mudou do espaço. Hoje eu estou num espaço, Muito bem localizado, muito bem localizado, por onde sinal. você nasceu? Na rua, assim. Na rua Pois do Samarino. né? Assim, depois a história que eu já contei, que depois eu entendo porque eu tinha que vir para cá. Meu empreendimento tinha que acontecer ali e meu crescimento tinha que ser ali, por conta de toda uma história que eu vivi lá atrás. Deus, ele tinha que me honrar ali. Mas, assim, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, só lá na frente, né? E eu, assim, eu sempre digo que a nossa história, né, João? Comecei num espaço de 12 metros quadrados, fui para um de 100 e agora eu estou no espaço de 250 metros quadrados, para a honra e glória do Senhor, porque eu digo que a Natural é um espaço que Deus me emprestou para eu administrar. E todos os dias eu peço a Ele discernimento e sabedoria para que eu possa administrar da melhor forma possível, não é porque eu sou ser humano, ser humano é falho. Mas hoje, a partir do momento que nós mudamos para ali, eu trouxe uma outra proposta da Natural. Hoje a Natural está um espaço lindo, você já conhece. É um espaço que Muito a bonito, gente, não é? Ficou um espaço lindo. É um espaço que eu consigo. Hoje, eu tenho uma sala de reuniões lá no meu primeiro andar, que é uma sala que eu já tinha no outro, mas aí essa ficou mais reservada. É uma sala que a gente tem, eu consigo colocar de 6 a 12 pessoas. Eu tenho TV, cabo HD, se você quiser fazer reunião, treinamento, fechamento de negócios. Então, é uma sala que fica bem privativa. Usa a sala ali, pode sair para almoçar, fazer um coffee break. Então, assim, hoje a gente oferece esse serviço. E assim, hoje o único restaurante em Carpina que tem uma sala dessa privativa para oferecer é a Naturale Restaurante, né? Eu tenho espaço ali no primeiro andar que eu consigo fazer festas, se você quiser fazer um batizado, um casamento, eu consigo fazer reuniões corporativas, isso que é um diferencial muito grande. Pois é, então assim, a gente consegue ali naquele espaço ali no primeiro andar fazer e o meu restaurante consegue lá embaixo funcionar. Então a gente tem esse espaço, né? E a gente oferece o espaço e a gente ainda oferece o buffet, o jantar, o almoço, enfim, o que for a necessidade do cliente. Além que, a partir de agora, quando nos mudamos para lá, eu dei uma cara de bistrô na Naturale à noite. Então, o jantar muda. Meu cardápio mudou. Eu tenho um cardápio que eu trabalho no almoço e tenho um cardápio que eu trabalho no jantar. Então, é um cardápio onde eu tenho... Quando eu formei meu cardápio, eu criei o meu cardápio, eu queria muito que harmonizasse. Hoje a gente trabalha com vinhos. Eu tenho uma carta de vinhos muito boa. Nós temos uma adega lá. É uma outra proposta diferente uma aqui outra proposta para a outra cidade. Porque o que assim, costuma consumir aqui é mais a cerveja, talvez o uísque. Pois é. Então, assim, hoje a Naturale, ela é um espaço que ela foi toda ambientada para você viver todo aquela experiência do vinho. Porque, assim, eu sempre digo, tomar vinho é uma experiência. Eu amo vinho, porque tomar vinho é algo que é uma bebida que você vai apreciando. Sempre você gosta de tomar vinho com pessoas que você ama, que você gosta de estar junto. Isso é um amigo, é sua esposa, sua mulher, famílias, porque né, bebida, cerveja, uísque, você senta numa mesa de bar, toma com quem nem você conhece, mas a experiência do vinho é diferente. Então, eu quis trazer isso para a Naturale. Então, o nosso cardápio hoje, ele harmoniza com a nossa carta de vinhos. Hoje a gente tem uma carta de drinks, hoje eu tenho cervejas, hoje eu tenho uísque, tenho algumas bebidas, então, enfim. Eu quis trazer um serviço que Carpina não tinha. Até então, quando eu disse essa minha transição, eu vou oferecer algo que Carpina não tem. Eu quero que seja um espaço que eu consiga trazer as famílias para cá. Então, à noite você quer sair com a sua esposa, eu quero jantar com amigos ou com a minha esposa, um lugar tranquilo. Eu tenho música ao vivo. Até os cantores que eu levo para lá, eu procuro trazer o saxofonista, um MPB, uma coisa mais leve, aquela que você vá curtir aquela música, vá curtir aquele ambiente. Hoje é a proposta da Naturale. Né? Então, assim, ficou um cardápio maravilhoso, um ambiente maravilhoso. À noite muda tudo. Se você for lá à noite, muda tudo. Você vai ver que realmente o ambiente ficou muito bom. E esse diferencial que você falou do ambiente corporativo, porque muitas vezes a gente quer fazer reuniões e, de fato, no dia a dia corrido, precisa encontrar uma agenda. E uma coisa que a gente costuma falar é almoçar, todo mundo almoça. Então, vamos almoçar que a gente aproveita e vê isso. Então, de certa forma, já é um ambiente também para, no almoço, proporcionar ou à tarde ou à noite, no jantar, mas proporcionar uma oportunidade em que se possa debater junto com outras empresas, junto com a sua equipe, debater determinada matéria que esteja necessitada de ser debatida. Pois é. Então é um diferencial. Um diferencial. Quando eu me mudei, eu disse, eu preciso
tenho que pensar em algo que Carpina não tem. Eu sempre gostei do diferencial, sabe, João? Eu sempre gostei, porque eu sempre digo, nós temos que ter o diferencial competitivo. E principalmente dentro do meu segmento de gastronomia, é o segmento que cada dia está crescendo muito. Então, assim, você tem que ter o seu diferencial. E a Naturale hoje, eu sempre dizia que lá onde eu estava no outro espaço, eu tinha uma comida boa, eu tinha um atendimento, mas eu era muito limitada por conta do meu espaço. Eu era muito limitada lá, né? E aí você traz um ponto importante, inovação. Essa inovação, ela não foi, embora que tenha surgido muito pela necessidade de satisfazer uma necessidade, uma questão pessoal da sua filha, Sim. mas a necessidade de inovar, ela não foi por a razão de ser. Não. Ela não foi apenas eu quero inovar. De certa forma, houve uma análise do mercado, Sim. do que estava faltando e do que poderia ser bem recebido a Sim. título de diferencial. Isso, pois Houve é. um estudo. Sim, e assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma empreendedora que eu sempre gostei muito de buscar conhecimento. Eu não paro. Assim, eu sempre estou fazendo cursos, eu sempre estou fazendo consultoria, eu sempre estou lendo, gosto muito de ler. Então, assim, eu entendo que cada dia, para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu me torne uma empreendedora melhor, uma líder melhor, eu preciso buscar conhecimento. Preciso buscar formas de como cada dia eu conseguir desenvolver meu trabalho da melhor forma. Porque assim, eu entendo que eu sozinho eu não consigo dar conta. Eu preciso de equipe, eu preciso de pessoas. E hoje a gente sabe que não é fácil lidar com pessoas. Gerir pessoas não é fácil. Então, cada vez mais eu preciso me capacitar para que realmente a minha empresa ela consiga passar por todos os problemas, por todos os processos de uma forma melhor. Porque se eu não entender isso e for buscar conhecimento, aí fica difícil. Essa busca pelo conhecimento, ela é auxiliada por consultorias especializadas? Se Sim. busca isso para poder Sim. realmente improvisar, melhorar o Sim, ambiente? por incrível que pareça, eu tenho 10 anos de Naturale. Eu já estou na quinta consultoria. Porque quando eu pensei que eu disse, surgiu a oportunidade de eu me mudar do espaço para onde eu estou hoje, eu já contratei uma consultoria, que eu disse, eu vou crescer. Os custos aumentam, né? Os custos aumentam, né? Mas assim, eu disse, eu vou precisar investir, eu vou ter, porque assim, não vai ser custo, vai ser um investimento para mim, porque eu não posso sair de um espaço de 100 metros quadrados, onde eu atendo X quantidade de pessoas, eu vou para um espaço bem o dobro, que eu vou atender X quantidade de pessoas com a mesma cabeça que eu tenho aqui. Eu preciso me preparar, eu preciso preparar a minha equipe. Aí eu contratei uma consultoria que eu encerrei agora em janeiro. Eu passei esse tempo de março até janeiro. Todos os processos, o ano todo, alinhando todos os processos de crescimento, metas, tudo. Eu entendia, porque eu não podia crescer de qualquer forma, porque poderia ser um tiro no meu pé. Consultoria não é algo barato. Não é algo barato. A gente encontra consultorias especializadas. Encontra. Hoje no Sebrae você tem muitas consultorias que ele financia uma parte, né? E você financia outra parte. Essa que eu peguei agora não foi pelo Sebrae, mas tem muitas consultorias pelo Sebrae, que eu já fiz algumas. O Sebrae hoje é uma casa que, assim, para o empreendedor, ele tem muitas possibilidades, né? Hoje ele te oferece muitas possibilidades, o Sebrae, de conhecimentos, de cursos, de consultoria, que ajuda muito nós empreendedores. Que muitas vezes é desconhecido pelos empreendedores. E está cada vez mais presente aqui na região. E graças a Deus que agora vem mudando muito, né? Eu sempre digo que Carpina, ela tem se desenvolvido. Hoje nós temos a SIACA, que nos ajuda muito. Hoje nós temos a Secretaria, né, de Desenvolvimento econômico, que está com a pasta com a Rafaela, que está mudando muito, que está ajudando muitos empreendedores, principalmente esses pequenos empreendedores que não tinham esse conhecimento. Porque, graças a Deus, eu tenho esse conhecimento, mas tem muitos empreendedores pequenos que é importante também ele entender que eles precisam se capacitar, buscar conhecimento para precificar, para entender melhor como funciona uma empresa, independente que ela seja ME, micro, independente, você tem que ter os processos. Então, hoje, a Secretaria, né, de Indústria e Desenvolvimento está fazendo muito isso. E hoje o Sebrae está muito presente na nossa cidade, na nossa região. Isso também é um ponto muito importante. Graças a Deus, hoje que a coisa está mudando. Mas as pessoas também precisam entender a importância e precisam querer. Né? Porque você tem que se dedicar, você tem que tirar um pouco do seu tempo, porque não adianta você participar de uma consultoria dessa se você não colocar em prática tudo o que foi passado para você. Você só vai perder seu tempo, você precisa. Perfeito. Carpina é uma cidade que tem uma vocação natural para o comércio. Sim. Para o comércio. Até pela história de como ela se desenvolveu, que é uma cidade que fica no entreposto, entre cidades que produziam, de certa forma, se desenvolviam
pela economia açucareira e que passavam por aqui para Sim. poder levar as mercadorias e terminavam utilizando a região que hoje se chama Carpina como um ponto de apoio, ponto de descanso. Então, as pessoas que aqui se instalaram inicialmente, elas já vieram para cá com essa ideia de desenvolver alguma atividade econômica. Ou seja, a cidade foi crescendo em torno dessa vocação, o que torna os seus moradores hoje naturalmente vocacionados a isso. A prática por si só já ensina muito, Sim. mas é importante você buscar esse tipo de conhecimento para você crescer com saúde, Sim. com responsabilidade, Com solidez, com né? solidez, porque empreender é algo que pode lhe trazer bons frutos, mas também é algo que pode lhe trazer complicações, se você não fizer da maneira certa. Verdade. Então, a maneira como você se relaciona com a sua equipe, com os funcionários, com os clientes, os consumidores, Isso é muito importante, com os poderes públicos, que você arrecada seus impostos, essa maneira ela precisa ser muito bem orientada para que, em vez de você realizar um sonho, você não venha a criar um problema, uma dor de cabeça na sua vida. É por isso a importância de você buscar o conhecimento, é muito válido, né? Você entender que você precisa buscar esse conhecimento para você conseguir administrar tudo isso. Porque eu sempre digo, empreender no Brasil não é fácil. É um desafio enorme, né? Mas quando você nasce com sangue de empreendedor, tem hora que eu disse, não vou mais empreender, mas não adianta, consegue. não consigo. Aí eu fico pensando, imaginando as coisas que eu quero colocar. Aí o pessoal diz, manhã, por favor, pare, não invente mais não. Mas porque o empreendedor, ele tem essa sede de querer estar, não é sempre ter ideias. Tem hora que eu me pego no mundo da imaginação, criando várias coisas. Mas aí eu digo, não, calma, que não é tão fácil, mão de obra é difícil, vamos dar, né, botar o pé no freio. Perfeito. E nessa história de pouco mais de 10 anos, qual foi o desafio que Tereza olha para trás hoje e diz que foi realmente difícil de superar? Pois é, foi as pessoas entender. Esse desafio maior foi, como eu te contei no começo, as pessoas acreditarem no meu negócio, acreditarem no meu propósito, porque no começo não foi fácil para mim. Muita gente não acreditava que um restaurante de alimentação saudável, que vendia saladas, ia dar certo aqui. E isso foi o meu desafio maior, porque tinha momento que eu disse, meu Deus, será que eu estou indo no caminho certo? Será que vale a pena realmente eu realmente cada dia mais me entregar toda a minha força, minha energia? Porque eu via muito que não ia dar certo. Muita gente não acreditava no meu sonho, né? Me chamava de louca. E foi um desafio grande, a partir do momento que eu disse, não, eu vou e vai ter que dar certo. Eu vou fazer a coisa dar certo. E eu fiz, mas não foi fácil para mim. O começo não foi fácil. E tudo isso demanda tempo, quando se trata de tempo, demanda também recursos. Demanda até recursos. você conseguir Pois é. retornar aquele investimento. Isso. E até lá, você sobrevive como? Precisa de um capital de giro. Pois é. Precisa de um conhecimento sobre o fluxo de caixa. Quando é que esse dinheiro investido vai começar a voltar. Pois é. Enquanto isso, as contas não param de chegar. Não param de Como é que se né? pagam? Pois é. Eu, graças a Deus, né, eu sempre tive meu marido, que ele também é empreendedor. Heraldo trabalha no segmento de carros, vende carros há muito tempo, constrói também. Então, assim, tinha aquele momento que eu dizia, Heraldo vai ter que segurar aí as pontas, porque calma que a coisa vai acontecer. Mas não foi fácil, porque é o que você disse. Não é você botar um negócio e muita gente achar que você já botou, que já vai ganhar dinheiro, que já vai vir um retorno. Então, não é tão rápido, né? E o meu negócio, que é um negócio que foi crescendo aos poucos. Porque eu trouxe um negócio para cá diferenciado, eu trouxe um serviço diferenciado, onde muita gente, eu não conseguia ainda atingir um público maior. Então, eu tinha que ter muita paciência, muita calma, não deixando de fazer a minha parte, dar o meu melhor, porque as coisas iam acontecer. E vai acontecer. Ainda não aconteceu da forma que eu queria, mas vai, porque eu estou trabalhando para isso. Eu trabalho para isso, eu estou fazendo minha parte. Cada dia mais eu quero dar o meu melhor, eu quero oferecer o melhor para as pessoas. E eu fico muito feliz quando as pessoas entram lá no restaurante e elas percebem, né, que a gente começou lá atrás, bem pequenininha, mas cada dia mais a gente vem evoluindo. E que bom que nessa evolução é aos poucos, porque eu sempre digo, quando a gente vai crescendo aos pouquinhos, a gente vai crescendo com mais solidez, porque tudo que é muito... Eu tenho muito medo daquelas coisas que é um boom, sabe? Aquelas coisas que acontecem muito rápido. Eu fico muito medo, porque às vezes também ela se acaba muito rápido. Perfeito. Não tem a solidez que você falou. Tem a solidez, entendeu? Então, assim, a gente foi aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo, né? Às vezes as pessoas não conhecem a Natural. Quando chega desde 2014, mas ninguém sabe a história que tem por trás de tudo para eu chegar ali. Está um pouquinho no cardápio lá, né? Está um pouquinho no cardápio, né? Para eu chegar até ali onde eu cheguei e tudo que a gente passou. Não foi fácil, e não é fácil. Tá? Cada dia mais é um desafio, cada dia mais são muitas coisas que a gente tem que superar, mas faz parte.
né? Faz parte da vida de empreendedor, faz parte da vida de quem escolheu ser comerciante, enfim. Escolheu. Você não Escolheu. pode reclamar porque foi uma Foi escolha. uma escolha minha. Né? É minhas filhas, né? As meninas hoje elas não vivem dentro da Naturale. Mas é o que elas dizem, mãe, o restaurante foi uma escolha sua, não é uma escolha minha. E é isso aí. O restaurante foi uma escolha minha. Não foi uma escolha do meu marido, não foi uma escolha das minhas filhas. Então é uma escolha minha. E eu que tenho que saber administrar, porque fui eu que escolhi. Muito importante a rede de apoio que você mencionou da sua família. Que eu tenho muito grande, entendeu? Que conseguiu segurar as pontas até... Sim, conseguiram, sempre me apoiam muito, me ajudam muito, mas não é que elas deixaram de viver a vida delas para estar vivendo o meu sonho ali dentro, não. E eu super entendo. E nessa história de 10 anos, pouco mais de 10 anos, quando foi que Tereza olhou para o próprio negócio e disse, consegui, deu certo, tá dando certo? Eita! Porque com certeza durante algum tempo do início você ainda humano, desconfia. Desconfio, pois é. Quando chegou a pandemia, que eu disse, ou agora fecha, chegou um momento que eu queria vender ela. Chegou um momento que eu disse, não, eu vou vender, vou voltar para Recife, eu não quero. Mas aí eu sempre digo, não era da vontade de Deus, a vontade de Deus era estar aqui. Aí chegou a pandemia, eu disse, ou eu agora fecho, ou eu agora me reinvento. Aí quando veio a pandemia, eu disse, eu vou me reinventar. Fiz uma reforma, porque quando acho que você chegou aí no outro restaurante, ele era diferente. Quando fechou a pandemia, eu aproveitei para dar uma repaginada. Mudei as cores, mudei o formato das minhas mesas. Aí eu disse, não, agora não tem como eu voltar mais atrás. Foi aquele momento que eu disse, agora o negócio foi. Aí, nesse momento agora, né, eu tive a oportunidade de me mudar. Quando eu cheguei lá no prédio, eu disse, meu Deus, quando eu fecho meus olhos de onde eu vim, de onde eu estou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, né? Obrigado, meu Deus, literalmente. É verdade. É no momento de dificuldade você buscar energia para ainda investir no próprio negócio, como foi na pandemia, acreditar. E assim, sabe? E hoje lá, João, eu sempre digo, Jesus, eu estou aqui. Hoje eu estou com 15 funcionários, né? Com o motoqueiro 16 que está comigo. E graças a Deus, a família que eu construí é uma família que está comigo há muito tempo. Então, assim, eu tenho funcionários que estão comigo há 10 anos. O pessoal da cozinha há 8 anos. O pessoal do salão, 6 anos. Os mais recentes é porque, como eu vim para um lugar maior, eu precisava aumentar a minha equipe, né? O motoqueiro que está comigo, o Alexandre, ele está comigo desde quando eu era na esquina. E ele não é funcionário meu, mas hoje ele trabalha para a gente há 11 anos. Então eu sempre digo que o Alexandre já ficou fazendo parte da Naturale, porque os clientes já conhecem ele, já confiam. E eu fico muito, ontem eu estava até falando, né? Que isso para mim me dá uma segurança, porque assim, hoje a gente vê tanta coisa, aí eu tenho um motoqueiro que a gente conhece, e que as pessoas podem ligar e pedir o seu almoço na Naturale, porque já a gente sabe quem é a pessoa que vai entregar, de confiança. Isso para mim é muito importante, né? Eu consegui formar essa equipe que está comigo, a equipe Naturale, que eu digo é a família Naturale, que está comigo há muito tempo, e hoje eu consigo impactar a vida de 16 pessoas ali. É muito, para mim, eu digo, Senhor, a minha parte eu estou fazendo como cidadã, né, como filha de Carpina, eu estou fazendo a minha parte, porque eu sempre entendo que cada um tem que fazer a sua parte. E a responsabilidade, né? Você olhar para isso e dizer que são 16 famílias, depende ali. Além de você, dependendo do seu negócio. Além de mim, depende do meu negócio, que eu não posso, às vezes eu estou meio assim, eu digo, não, Jesus, eu não posso ficar assim, porque eu tenho 16 pessoas que dependem aqui de mim, e a coisa tem que dar certo. Tem que dar certo, porque se não der certo, são 16 pessoas desempregadas, e eu tenho que fazer. Por isso que cada dia eu vou, me esforço, estou ali dentro, dou minha energia, porque eu entendo que através da Naturale a gente dá conta de 16 famílias ali dentro. E isso para mim é um sentimento de eu estou fazendo a minha parte, dever estar cumprido. Me ajude que a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Então, você olha para trás e diz, graças a essa iniciativa que Tereza teve há 11, 12 anos, ela conseguiu entregar um produto inovador para o consumidor de Carpina e região. Carpina não é uma cidade que vive apenas do carpinense, mas de todo o entorno, que se desloca muitas vezes para trabalhar aqui, consegue satisfazer a necessidade ou melhorar a satisfação desse público consumidor, além de desenvolver aí a subsistência dessas 16 famílias, 16 famílias. E contribuir, logicamente, também com os cofres públicos, porque o imposto que se paga todo mês, a gente sabe que é alto. Pois é, então a gente faz a diferença, né? A gente faz a nossa parte. Isso é muito bom. E como você disse, Carpina é uma cidade que o forte de Carpina é o comércio.
O forte de Carpina, eu como estou na área do turismo, então eu percebo que a gente vai trabalhar aqui dentro do turismo, o turismo de comércio, que é o forte de Carpina. Então, Carpina é uma cidade hoje que ela acolhe todas as cidades vizinhas, né? Da região da Mata Norte daqui, é Carpina que acolhe. Então, assim, o comércio ele é muito forte. E a gente precisa trabalhar muito nisso, para cada dia mais esse comércio fique mais forte, dando principalmente condição a esses empreendedores, né? De treinamentos, né? Dar esse apoio para eles é muito importante. Você fala que é do turismo, porque hoje, no poder público, você desenvolve uma pasta que é voltada para o turismo. Hoje, fala um pouco para o nosso espectador sobre isso. Hoje eu sou a sua avó, Dona Marta Guerra, que não é missa de corpo presente, que é uma pessoa que eu amo, que eu estou aprendendo muito, aquela mulher que é incrível. Eu acho que você tem um orgulho muito grande de Dona Marta, porque Dona Marta é um ser humano. Eu não estou falando nem da secretária, eu estou falando do ser humano incrível que eu tenho o prazer de conviver, né? E assim, Deus foi tão incrível comigo que até a pessoa que ele ia me fazer botar numa pasta para o Estado tinha que ser uma pessoa diferenciada, não poderia ser qualquer pessoa. Tinha que ser Dona Marta, porque ela é um ser humano que ela ensina muito, e eu sou muito grata a Deus. Eu sempre digo, Senhor, o Senhor tem sido tão grandioso comigo que tem as pessoas que estão no meu convívio são pessoas especiais. E Dona Marta é uma dessas, né? Dona Marta é a minha secretária, que ela é secretária de Turismo e de Cultura e Lazer. Eu sou executiva de turismo. Vim junto com Dona Marta desenvolver o turismo de Carpina, não é? Que é uma cidade que a gente sabe, é uma cidade muito promissora. Eu nunca fui de gestão pública, eu nunca fui envolvida com política. Mas quando eu recebi o convite da prefeita Eduarda, eu disse, Senhor, agora eu me vejo a oportunidade, como cidadã, filha de Carpina, poder fazer algo para que Carpina possa se desenvolver. Porque eu sempre via, eu digo, Carpina é uma cidade tão bonita, uma cidade tão desenvolvida, verdade, mas ela precisava de um olhar diferente para que realmente as pessoas fizessem a coisa acontecer, né? Porque eu sempre digo, não adianta você ter todos os recursos se as pessoas realmente não querem, João, fazer a coisa acontecer. E as pessoas precisam ter pessoas que realmente acreditem na cidade, que queiram fazer que Carpina se desenvolva. Porque, assim, eu conheço tantas cidades muito menores do que Carpina que estão tão desenvolvidas. E por que Carpina parou no tempo? Por que Carpina estava da forma que ela estava? Então, eu percebi que era muito mais olhar, né? Muito mais vontade que as pessoas realmente fizessem com que Carpina ela tivesse a posição que ela tinha que estar. E graças a Deus aí, com essa nova gestão, que eu acredito muito, se eu não acreditasse, eu não estava, né? Então, eu sempre digo que eu sou empreendedora e estou como secretária executiva, né? Até quando, eu não sei, quem sabe é papai do céu. Mas até o dia que eu tiver, eu quero muito contribuir também como cidadã, como empreendedora, para que realmente Carpina, ela esteja numa posição que ela merece estar. E ela vai estar, entendeu? Porque a gente já está vendo aí a coisa acontecendo, já está vendo aí o desenvolvimento, e eu creio que, assim, depois, 4 anos, a gente vai ver muita coisa acontecer, principalmente dentro do comércio de Carpina. Momentos de emoção aqui. Momentos de emoção, não é? Mas Carpina tem o quê? Valiosíssimo, que é o seu recurso humano. Já é a população de Carpina, ela é produtiva, ela consegue entregar, consegue acordar cedo, consegue ter disposição para ir trabalhar, para executar uma ideia, para desenvolver uma ideia, como foi o caso de Tereza nos últimos 10 anos. Isso. Quantas Terezas não tem aqui? Quantas Terezas que a gente precisa? E eu estava até conversando com Dona Marta essa semana, que eu digo, eu sinto a necessidade de fazer algo, um trabalho social aqui. E eu acho que vai ser dentro do empreendedorismo feminino, se Deus quiser, quem sabe lá na frente, né? Porque quantas mulheres que têm vontade de empreender e elas se acham que elas não são capazes, elas se acham que elas não têm condições, e tem sim. Você precisa ter uma vontade, você precisa ter um sonho, você precisa acreditar em você. Fácil não é, não é fácil. A minha trajetória não foi fácil, a minha caminhada não foi fácil, mas você não pode desistir. E você precisa entender que tudo na vida precisa se passar pelo processo e leva um tempo. Perfeito. Né? Porque nada acontece de um dia para a noite, mas a gente precisa... Principalmente nas gerações de hoje em dia que acreditam que vão para a internet e de repente... E não é assim, não é tão fácil como a gente, às vezes, né? Você hoje vê as redes sociais, acha que tudo acontece num passe de mágica, mas a realidade é outra, porque nas redes sociais a gente só vê a parte boa. Só o recorte. Só o recorte. E quando você vai ver, é totalmente diferente. Então, assim, eu quero muito poder falar para as mulheres, né? As mulheres que têm a vontade de empreender, que veio de família muito simples, porque a minha família é muito simples. A minha família, a quem me conheceu lá atrás, eu acho que passa um filme pela cabeça.
Ninguém imaginou que eu ia chegar onde eu cheguei, né? Olha aí, história de superação. De superação. Ninguém, porque eu vim de pai analfabeto, mãe analfabeta, né? Perdi minha mãe com 16 anos, meu pai já era uma pessoa idosa, então, assim, estrutura familiar não tinha, né? Porque quando minha mãe faleceu, eu fiquei desnorteada. Eu com 16 anos, meu pai já com quase 90 anos, eu com duas irmãs, eu disse, meu Deus, mas eu tinha Duas irmãs mais novas. mais novas, né? E assim, eu tinha que ajudar meu pai a terminar de criar minhas irmãs. E sem condição financeira. Mas eu tinha uma vontade de vencer na vida tão grande que eu superei tudo aquilo. Não foi a condição que eu nasci, de onde eu vim, que ia... Não foi um fator limitante. Não foi um fator limitante. Passei por muitas coisas em Recife, muitas coisas, mas eu não desisti em nenhum momento, João, de dizer eu vou conseguir. Não sei quando, mas eu vou conseguir. E assim, não quis caminhos fáceis, porque assim, apareceram oportunidades para eu ter caminhos fáceis, mas eu nunca quis, porque eu entendi que eu ia ter que alcançar todos os meus sonhos com a minha vontade, com a minha força, e Deus me ajudando, e eu disse, eu vou chegar lá. E aí isso permite a solidez que a gente tocou aqui durante a nossa conversa. Quem foge dos caminhos fáceis sabe que realmente o negócio pode até ser mais difícil de se realizar, mas quando se realiza, é um castelo. É um castelo, pois é. E assim, eu nunca quis... até hoje, eu não quero nada fácil para mim. Eu quero que as coisas aconteçam da forma e no momento que ela tem que acontecer. Que eu tenha que fazer acontecer, entendeu? Eu sempre digo que dinheiro é consequência de um trabalho bem desenvolvido. Ele vem, mas no tempo certo. Mas eu preciso executá-lo primeiro no meu trabalho, para ele chegar. Perfeito. É como a parábola do jardim, das borboletas. Você precisa cuidar do jardim para poder ela vir. O dinheiro não vem quem procura o dinheiro. Pois é. Entendeu? E é desse jeito. Então, assim, aí hoje eu fico pensando, eu digo, né, como passa na cabeça das pessoas que conheceu Tereza, aquela Tereza lá, né, filha de uma família muito simples ali, aquela menininha, né, tão delicada. E é muito importante compartilhar essa história com essa riqueza de detalhes, porque o nosso público com certeza se sente estimulado em ver que quem sentou aqui conseguiu superar essa dificuldade do fator recurso e fator social em que a vida colocou, foi inserido, nasceu e conseguiu realizar. Quer dizer, você precisa olhar para suas condições não como fatores limitantes, como fatores balizadores. O que você precisa fazer a partir daquela realidade para conseguir chegar onde se quer. E não olhar para aquilo e dizer, eu não vou conseguir chegar porque a realidade é essa. E eu nunca me coloquei como vítima, tá? Nunca me coloquei como vítima. Não, porque coitadinha, porque... Não. Igual, eu não tive a condição que muita gente teve, mas eu vou fazer a condição acontecer. E fui fazendo, né, as minhas oportunidades de emprego que eu tive na minha vida, eu sempre dava o meu melhor, e as coisas foram acontecendo, e graças a Deus eu tô aí. E também tem uma coisa, João, eu nunca, onde quer que eu chegar, eu nunca posso esquecer de onde eu vim. Eu não posso esquecer de onde eu vim. Jamais. Tanto na minha infância, como a história da Natural. Eu não posso esquecer jamais de onde a Natural começou. Perfeito. São caráteres, você colocou aí a questão de nunca ter se feito de vítima. Eu acho que são características de pessoas que empreendem e que conseguem alcançar o sucesso. Nós estivemos recentemente até numa palestra de um empresário de grande sucesso aqui, mais do que Recife, Pernambuco, que é o Janguier, da Maurício Nassau, Grupo C Educacional. Ele traz em seu livro algumas chaves que realmente são diferenciais para quem quer alcançar o sucesso. E você não se fazer de vítima é uma delas. Pois é. E aí, quando eu vejo o Janguier, né, tem uma história de vida totalmente... E saiu do sul da Paraíba e alcançou... Pois é, sem condição. E eu não posso chegar? Claro que eu posso chegar. Se ele pode, por que eu não posso? Se ele pode, porque eu não posso. Eu simplesmente só tenho que pagar o preço e passar pelo processo que ele passou. Aí eu chego lá. Agora, eu querer chegar sem querer pagar o preço, não vai. Não vou. Eu não vou para lugar nenhum, entendeu? Então, eu amo ir para essas palestras. Vou demais. Sempre que tem, eu vou. Porque eu começo a ver, naquele ambiente que eu estou, é questão de ambiente. Naquele ambiente que eu estou, eu começo a ver, pô, o cara tem uma história de vida muito parecida com a minha. E onde ele chegou? O que ele fez. O que ele fez. Né? Eu preciso enxergar, porque, e aí, será o que é que faz sentido para mim da história dele que eu posso trazer para mim? São os sistemas, como se diz, como ele se comporta. Pois é. O que ele fez para essa virada de chave. Para essa virada de chave. O que é que faz sentido para mim que eu posso também pegar e implementar na minha vida? É uma questão de aprendizado muito com base na observação, que é a modelagem também. Isso. E é muito bom, assim, você hoje, assim, você vê com
o resultado dos outros, você vê uma pessoa, né, de, pô, João hoje passou por todos esses processos e hoje ele está ali. Por que eu não posso? O que foi que ele fez? O que é que eu posso fazer? Como eu digo, uma empresa, se uma empresa está dando certo, vamos conhecer qual processo aquela empresa passou para eu poder também aplicar na minha. Em tudo, porque assim é um caminho que tu já percorreu e que tu sabe, ó, esse caminho eu percorri, se tu for por aqui não dá certo, vamos por aqui que dá. Então, eu gosto muito de ler histórias, de conversar com pessoas para entender, pô, ele fez, deu certo. O que é que faz sentido eu fazer na minha também que vai dar certo? É muito por isso. Perfeito. E esse é o papel social, inclusive, aproveitando a deixa, esse é o papel desse podcast. Sim. Trazer histórias como a de Tereza, do Restaurante Natural, e de pessoas que conseguiram alcançar o sucesso, para trazer os desafios e as conquistas e compartilhar com vocês, nosso público, e mostrar que é possível. Não apenas mostrar que é possível, mas tentar trazer conhecimento dos erros que não precisam ser cometidos. Dos erros que algumas pessoas cometeram, mas que, com base na observação, nós não precisamos cometer. Por outro lado, dos acertos que vocês sabem, que nós sabemos que já deram certo e que, por consequência, nós podemos também copiar. Esse é muito o papel social desse programa Visão Empreender. Essa foi a visão que nós criamos quando pensamos, junto com a equipe do Visão Comunica, em criar esse canal, justamente estimular o empreendedorismo, porque sabemos que é uma atividade realizadora. Sim. É uma atividade que proporciona você sair de uma condição de vida não tão agradável para uma condição de vida realmente de abundância. Sim. De sair da escassez e ir para a abundância. E nesse sentido, Tereza, nós agradecemos aqui enormemente por sua disponibilidade, disposição e de ficar à vontade para compartilhar a sua história conosco, porque sabemos que também não é fácil, não é todo mundo que se dispõe a abrir Sim. a própria vida perante o público e tranquilidade em realmente compartilhar para o aprendizado dos outros. Então, nós agradecemos enormemente a sua disposição de estar aqui conosco. E aí, queria deixar com você esses minutos finais para trazer uma mensagem final para o nosso público, para quem ou está empreendendo ou está querendo empreender. Qual o recado final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Pois é, eu mais uma vez agradeço. Sempre gosto muito, né, de compartilhar a minha história, porque eu sei que isso faz muito bem, né? As outras pessoas que estão aí do outro lado ouvindo, entender também, poxa, ela conseguiu, porque eu também não posso conseguir. Como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir história de outros empreendedores, né? Porque eles conseguiram, eu também posso conseguir. E dizer, você que é empreendedora, é o que eu sempre digo, não desista dos seus sonhos. Isso é muito importante. Primeiro, você acreditar em você, acreditar no seu potencial e acreditar no seu sonho. Isso é muito importante. Quando você acredita em você, pode ninguém não acreditar, né? Como no começo ninguém acreditava no meu sonho, mas bastava eu acreditar no meu sonho, porque dali eu fiz a coisa acontecer. Então é isso, não desista. Se você acredita no seu sonho, se você acredita em você, vai embora. Fácil não vai ser, mas depois você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena. Muito bem, essa é a história da Tereza Araújo, do Restaurante Naturale, que saiu de uma vida de muita vontade, mas hoje que consegue entregar, além de satisfação para si, também satisfação para 16 famílias, que são as 16 famílias que integram a sua equipe. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a vida da Tereza e contem conosco para trazer aqui outras histórias enriquecedoras, igualmente enriquecedoras. Esse é mais um podcast do Visão Empreender. Ficamos por aqui e até uma próxima. Muito obrigado.